Olá, me chamo Ismael Santos, pesquisador de pós-doutorado da URGS, que estou atuando juntamente no projeto Novo Método para Avaliação de Contestações de Projetos de Lei de Informática. E nesse treinamento a gente vai falar um pouquinho sobre lei de informática, conceitos básicos, RDA e processos de análise de RDAs. Bom, a lei de informática, que é a Lei 8.248, de 1991, ela institui benefícios, incentivos fiscais para as empresas que em contrapartida devem fazer investimentos em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, basicamente essas empresas que desenvolvem bens de informática e de automação, elas recebem uma redução dos impostos, como por exemplo a redução do IPI, e em contrapartida ela tem uma porcentagem em cima do seu faturamento que elas devem investir em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Com relação às obrigações, que a gente chama, que entenda obrigações como sendo as porcentagens, os valores que ela deve investir nesses tipos de projeto, eles são divididos em alguns grupos, tá? Então, por exemplo, parte desse valor que deve ser que é caracterizado como obrigação, ela deve ser investida em projetos internos da empresa, que são projetos realizados de P&D realizados dentro da empresa. Também parte desse porcentagem, dependendo do valor do faturamento dessa empresa, deve ser investido em projetos conveniados. E aí, nesse caso, existe também uma separação entre os convênios realizados na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com exceção da Zona Franca de Manaus, e os convênios realizados nas demais regiões do Brasil. E por fim, também a gente tem um inciso específico lá na Lei 8.248, que é a Lei de Informática, que também indica a porcentagem de investimentos que devem ser depositados no Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Então, a empresa é obrigada a fazer esses investimentos de acordo com esses incisos, de acordo também com o faturamento anual que ela tem. Com relação às porcentagens que ela deve aplicar nela, ou aplicar em projetos de P&D conveniados, ou mesmo depositar no FNDCT, essas porcentagens elas variam de acordo com o produto e a localização da produção. Mas como um exemplo geral, para o entendimento desse treinamento, para o entendimento dos conceitos envolvidos, vamos considerar aqui o exemplo padrão de 4% de obrigação, e que é distribuído da seguinte forma, conforme o slide que está sendo mostrado agora. Então o que a gente tem? Com 4% de obrigação do faturamento, a empresa ela deve investir no mínimo 2,7% em projetos realizados internamente, tá? Tem que realizar também no mínimo 1% do faturamento dela, desses 4%, 1% do faturamento da empresa tem que ser realizado em projetos de P&D, projetos conveniados. No mínimo 8% tem que ser realizado em projetos com instituições de ciência e tecnologia do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com na Zona Franca de Manaus. E no mínimo 0,5% tem que ser realizado por meio de depósitos trimestrais no Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Tá. Feito então esses cálculos, essas obrigações, e a empresa ela só passa a ser adimplente no próximo ano, uma vez que ela cumpre essas obrigações de acordo com os porcentagens definidos no ano corrente. Outra informação que também é importante para o entendimento da informática é o decreto 5.906. Esse decreto, que é de 26 de setembro de 2006, ele regulamenta justamente o que seria uma atividade de pesquisa e desenvolvimento e o que seriam os dispêndios elegíveis. Além disso, ele regulamenta outras coisas que ele também está nesse decreto, são regulamentação do que é necessário para esses produtos e para esses bens de informática eles serem considerados elegíveis ou incentiváveis por meio da lei de informática. Então, entrando aqui um pouco no mérito dos principais artigos desse decreto para o contexto desse projeto, seria o artigo 24 do decreto 5.906, que define quais são as atividades de pesquisa e desenvolvimento. E aqui a gente colocou apenas alguns trechos desses incisos, desses itens desse artigo 24. Então, por exemplo, o que seriam consideradas atividades de pesquisa e desenvolvimento? Trabalho teóricos ou experimentais, realizados de forma sistemática para adquirir novos conhecimentos. Trabalhos sistemáticos, utilizando o conhecimento adquirido na pesquisa ou experiência prática. Serviços científicos ou tecnológicos, assessoria, consultoria, estudos de metrologia, normalização, gestão de tecnologia, entre outros. E formação ou capacitação profissional de nível médio ou superior. Tá? O outro artigo importante desse decreto seria o artigo 25, que ele define quais são os dispêndios elegíveis em projetos de P&D da lei de informática. Esses dispêndios entenda como se fossem as rubricas, como se fosse o que você pode gastar os recursos alocados para esses projetos.
Então, dentro dos dispêndios elegíveis, o que a gente tem? A gente tem a compra de computadores, de máquinas, equipamentos, também software, a implantação, ampliação, a modernização de laboratórios, gastos com recursos humanos diretos, que são aqueles que estão envolvidos diretamente com as atividades do projeto, gastos com recursos humanos indiretos, que são aqueles que estão no projeto, mas não relacionados às atividades primárias do projeto, a aquisição de livros e periódicos técnicos, materiais de consumo, viagens, treinamentos, serviços técnicos de terceiro e outros correlatos, que são gastos que estão relacionados ao projeto, mas que não são enquadráveis nos outros dispêndios, nas outras rubricas. Então, por exemplo, um gasto de outros correlatos bastante comum seria um gasto, por exemplo, com a internet, que é essencial para o desenvolvimento do projeto, mas que não se enquadra nos outros tipos de dispêndios. Outro conceito importante é o conceito de RDA. As empresas elas precisam fornecer anualmente um relatório. Esse relatório é chamado de relatório demonstrativo anual, que é enviado ao CEPOD, é uma Secretaria de Políticas Digitais do MCTIC, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação. E nesse relatório é onde ela vai informar como é que o projeto foi executado, quais eram as atividades dos projetos, quais foram os gastos dos projetos, bem como justificar esses gastos. Então é por meio desse relatório que é feita a avaliação daquelas obrigações, é feita a avaliação dos custos realizados pela empresa ao longo desse projeto de P&D. Esses RDAs eles são encaminhados ao MCTIC por meio de um sistema online, que é o sistema de SIGPANI, e aí a empresa ela vai preenchendo esse SIGPANI, fornecendo informações da empresa, de cada projeto que foi realizado naquele ano, dos custos de cada projeto, das justificativas, dos resultados, da metodologia aplicada em cada projeto. Uma vez avaliados esses projetos, eles são avaliados pela Secretaria de Políticas Digitais, que emite um parecer, e esse parecer é enviado juntamente com ofício para a empresa. Bom, entrando agora um pouco mais de detalhes no mérito do processo de análise do RDA. A primeira parte daqui que a gente vai falar um pouquinho seria sobre a análise do RDA. Durante a análise do RDA, o MCTIC vai fazer primeiro a validação das informações da empresa, por exemplo, confirmar depósitos que a empresa tenha mencionado que fez no FNDCT, para verificar se a lista dos produtos declarada pela empresa são produtos incentivados e para fazer outras verificações antes da análise dos projetos em si. Em segundo momento, é feita a análise de cada projeto declarado pela empresa, ou seja, cada projeto P&D declarado pela empresa naquele ano base é avaliado, e essa avaliação segue uma metodologia chamada de Aval-RDA. Nesse caso, os projetos eles são avaliados quanto à elegibilidade, como sendo um projeto de pesquisa e desenvolvimento, e quanto aos dispêndios, eles são avaliados quanto à elegibilidade, pertinência e adequação. Por fim, uma vez feita essa análise dos projetos, é feita a emissão do parecer, e esse parecer é enviado para a empresa informando os resultados da análise. Bom, entrando um pouquinho no primeiro tópico, que foi mencionado, que é a validação das informações da empresa. Que tipo de validações são feitas? É validado, por exemplo, para confirmar os depósitos trimestrais feitos pela empresa no Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. É confirmado também se as empresas elas optaram por fazer depósitos no FNDCT com relação a residual de investimento suficiente, ou seja, seria quase aquela empresa que não atingiu o mínimo da obrigação em determinados critérios que foram descritos anteriormente. Ela pode estar também colocando essa diferença, ajustada devidamente, de acordo com a multa e também de acordo com a taxa de juros especificada na lei. E aí ela pode pegar esse valor ajustado e depositado no FNDCT como residual de investimento. Também são confirmados nesse momento aportes financeiros feitos no PPIs, que são programas e projetos prioritários. Também são verificados se os produtos declarados são incentivados e se eles estão de acordo com a Portaria 950, que define justamente a lista de produtos incentivados pela lei de informática. São verificados se os produtos são unidade de processamento digital, porque esse tipo de produto ele tem um valor diferente das porcentagens das obrigações. E é verificado também se o produto ele segue o processo produtivo básico, que é um processo que define o grau de nacionalização daquele produto, para dizer então se ele pode ou não estar sendo incentivado. Entrando agora no mérito da análise dos projetos, a análise, como eu mencionei, ela vai ser feita usando o Aval-RDA. Vale destacar que no Aval-RDA a unidade básica de análise é um projeto, então
o parecerista, né, que é aquele analista da MCTIC, né, que vai fazer análise dos projetos, ele vai pegar um projeto por vez e vai analisar um projeto por vez. Então, pode ser que um projeto seja aprovado e outro projeto seja reprovado no mesmo ano base. Com relação à análise desse projeto, o aval IDA provê modelos de referência e métodos de análise. Existe um modelo de referência para enquadramento do projeto como CNPD, um modelo de referência para análise de dispêndios e métodos de análise de enquadramento e método de análise de dispêndio. Entrando um pouquinho nesses modelos de referência, nesses métodos de análise, é importante a gente saber que, de acordo com o Decreto 5.906, os projetos podem ser classificados em dois tipos, como sendo projetos de P&D estrito sensu e projetos de capacitação e formação. A principal diferença desse tipo de projeto está relacionada ao objetivo do projeto. No projeto de P&D estrito sensu, o objetivo vai ser resolver um problema técnico-científico e também a gente vai ter, nesse caso, atividades realizadas de pesquisa e desenvolvimento. No caso de um projeto de formação e capacitação, o principal objetivo vai ser formar, recursos humanos, que vão atuar, aí, por exemplo, em outros projetos de P&D ou em atividades relacionadas à tecnologia da informação. Então, voltando aí no aval EDA, que é composto por 3 fases. A primeira fase é a fase de pré-análise, a segunda fase é a fase de análise do enquadramento e a terceira fase é a fase de análise de dispêndio. Nessa análise de enquadramento é onde ele vai estar utilizando aqueles modelos de referência do enquadramento como P&D. E nessa análise de dispêndio é onde ele vai estar utilizando aquele modelo de referência para análise dos dispêndios. Tá? Em cada uma das fases, aqui é só uma observação, como já foi mencionado, o projeto ele pode ser glosado totalmente ou ele pode ser parcialmente. Por exemplo, se o dispêndio pode não ser avaliado como pertinente. Então, entrando aí no mérito da pré-análise de um projeto, segundo o aval IDA. O que é feito nessa pré-análise? É verificado se o projeto ele é ou não de tecnologia de informação, se o projeto tem ou não descrição da RDA, que é no relatório demonstrativo anual, e se há ou não consistência com a data de projeto com o período de referência no RDA, e também é verificado o tipo de projeto, se ele é um projeto estrito sensu ou de capacitação e formação. Que isso é importante porque esse tipo de projeto ele vai influenciar os critérios que devem ser avaliados nesse projeto, que é justamente essa segunda etapa. Porque na segunda etapa, quando a gente vai avaliar o projeto, segundo a VAR-DA, existe o conjunto de critérios que são relacionados àquele modelo de referência, que eles vão indicar se aquele projeto vai ser aprovado como de P&D ou não. No caso de projetos de P&D estrito sensu, são avaliados 4 critérios, que variam de grau 0 ao grau 3. Então, por exemplo, no projeto de P&D estrito sensu, a gente tem o critério C1, que está relacionado à existência de problema técnico-científico. Temos o critério C2, que está relacionado à execução sistemática, contextualizando as suas etapas com o escopo do projeto. A gente tem o critério C3, que está relacionado à existência de atividades investigativas. E temos o critério C4, que está relacionado à existência de um elemento de novidade tecnológica. Então, o que acontece? O parecerista ele vai avaliar o projeto segundo cada um desses critérios e vai dar uma nota de 0 a 3, onde a própria metodologia estabelece o que seria o grau 0, o que seria o grau 1, o que seria o grau 2 e o grau 3. E, dependendo do conjunto de notas finais para cada um desses critérios, esse projeto é aprovado ou não como P&D estrito sensu. Então, para ser aprovado como projeto de P&D estrito sensu, por exemplo, ele precisa atingir no mínimo grau 1 no critério C1 e no mínimo grau 2 no critério C2. Então, entrando um pouquinho no mérito dos graus de cada critério, colocamos aqui nesse próximo slide quais são os graus do critério C1. O parecerista vai atribuir o grau 0 se há uma descrição do projeto, mas ela não fornece indícios para decidir se há existência ou não de problema técnico-científico a ser resolvido. Já se os indícios apontam que o projeto não tem um problema técnico-científico, pois a empresa reproduz e executa alguma solução já conhecida, o parecerista pode atribuir grau 1. No grau 2, os indícios apontam para um problema técnico-científico explícito, cuja solução já existe, mas a empresa precisa criar ou replicar sua própria solução. E por fim, o grau 3, que seria o máximo para cada critério, no caso do C1, ele vai indicar o quê? Que os indícios apontam para um problema técnico-científico explícito, cuja solução ainda não existe e a empresa precisa criar e aplicar uma solução para o problema. Então, a gente percebe aqui que existe uma gradação entre os critérios, no caso do projeto estrito sensu, onde cada grau está relacionado a algum aspecto em relação, por exemplo, nesse caso do C1 está relacionado ao escopo, que varia desde a não ter um problema técnico-científico
até um problema técnico-científico já conhecido e até chegar ao ponto de você ter um problema técnico-científico cuja solução não existe. Então, nesse caso, essa atribuição dos graus para os critérios ela é muito semelhante à avaliação dos artigos, onde a gente tem, por exemplo, aquela atribuição dos valores relacionados a cada critério de avaliação dos artigos. No caso de projetos de capacitação e formação, os critérios são diferentes. A gente tem então os critérios C5, que é relacionado ao conteúdo, C6, que é relacionado ao nível, C7, que é relacionado à existência efetiva de pessoal formado e capacitado, ou em processo de formação e capacitação. E nesse caso, para ele ser considerado um projeto de P&D, ele precisa atingir no mínimo grau 2 em cada um desses critérios. Novamente, os detalhes desses critérios, desses graus, eles podem ser obtidos no documento do aval EDA. Com relação a vales dos dispêndios, ela é feita por 3 atributos que devem ser atendidos por cada um dos diversos itens declarados pela empresa. Então, cada dispêndio ele vai ser avaliado quanto à elegibilidade, ou seja, se aquele dispêndio é ou não elegível para ser declarado dentro de projeto de P&D. Com relação à pertinência, para avaliar se o dispêndio ele é qualitativamente compatível com os objetivos e atividades do projeto. E com relação à adequação, para avaliar, por exemplo, se ele é quantitativo compatível com os objetivos e atividades do projeto apresentado. Então, por exemplo, um gasto com jardinagem. Se o projeto declarar um gasto com jardinagem da empresa, é um gasto considerado não elegível. É um gasto que, portanto, não pode ser aprovado dentro do escopo de projeto de P&D. Já com relação à pertinência, a gente pode estar mencionando o caso da compra de uma máquina, digamos, de corte de placa, sendo que o projeto é um projeto de desenvolvimento de software e esse corte de placa não tem nenhuma relação com as atividades do projeto. Então a gente tem aí um problema porque esse dispêndio passa então a ser não qualitativamente compatível com os objetivos do projeto. E com relação à adequação, a gente pode dar como exemplo de reprovação desse critério um projeto onde você tem uma equipe de 3 pessoas e é declarada a compra de 20 computadores, 30 computadores, onde isso não existe uma justificativa, uma explicação plausível do porquê essa quantidade de computadores mediante a quantidade de pessoas envolvidas no projeto. Então esses são os critérios avaliados para cada dispêndio declarado pela empresa. E é importante salientar que para serem dispêndios estarem aprovados no escopo do projeto de P&D, ele precisa ser aprovado nesses 3 itens. Ele precisa ser elegível, pertinente e adequado. Por fim, o processo de análise do parecer da RDA se encerra com a emissão de um parecer. Esse parecer ele apresenta o resultado da análise da contestação e também é feito um ofício que é enviado junto com esse parecer para a empresa, informando da presença ou ausência de débitos de aplicação de pesquisa e desenvolvimento. Ressalta-se ainda que essa informação é enviada para a Receita Federal, onde sobre a empresa ter ou não ausência de débitos com relação à aplicação de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Após esse processo de análise de RDA, algumas empresas elas podem ter o valor total ou parcial dos projetos glosados, ou seja, reprovados. E aí, nesse caso, elas passam a estar no estado de inadimplente, onde elas precisam estar quitando essas dívidas, quitando essas obrigações para voltar a ser adimplentes, com relação ao processo de P&D e com relação à lei de informática. Nesse momento, as empresas elas podem, então, estar contestando o parecer do RDA, apresentando novos argumentos no sentido de tentar reverter as glosas aplicadas ou, por exemplo, aprovar um projeto que foi anteriormente reprovado durante a análise do RDA. Então, nesse momento, a gente chama de contestação da análise. Então, ocorre nesse ponto a reanálise dos pareceres contestados. Essa reanálise ela é feita segundo o MAC, Metodologia de Avaliação de Contestações, que é a metodologia desenvolvida dentro do escopo do projeto, desse projeto do novo método de avaliação de contestações, de projetos de lei de informática. Ocorre também nesse período a emissão de diligências, que são a solicitação de esclarecimentos sobre as informações apresentadas. Então é muito semelhante aqui àquele processo de rebuttal de artigos, aquele processo de major reviews de periódicos, onde os revisores eles pontuam algumas carências e algumas dúvidas em aberto e o autor do artigo ele pode estar respondendo essas carências para a nova avaliação. Então, de forma bem análoga a essa questão da diligência, então a gente pode estar dentro do processo de análise de contestação enviando dúvidas para a empresa, pedindo mais esclarecimentos sobre determinado ponto. E, por fim, ela finalizaria com a emissão do parecer técnico, que vai dar uma conclusão com relação à ausência ou presença de débitos, e essa conclusão ela também é enviada à Receita Federal.
Novamente, pode acontecer dos argumentos da empresa serem reprovados e de alguns dispêndios ou de todos os dispêndios de um projeto serem reprovados. Nesse caso, a empresa é comunicada novamente, né, dessa glosa, né, total ou parcial dos seus projetos. E aí, como última medida administrativa, a gente tem o recurso ao ministro. Então, a empresa possuidora de débito ela pode estar interpondo junto ao ministro para pedir novamente uma análise dos seus projetos e para tentar reverter as glosas. Nesse caso, a decisão final é do gabinete do ministro e é o qual de onde vai sair o comunicado com relação à adimplência ou inadimplência da empresa e também o comunicado se ela está ou não em débitos e junto à Receita Federal. No caso, outra opção para a empresa, caso ela não pleiteie, né, está fazendo recurso junto ao ministro, ela pode propor um plano de reinvestimento nos débitos referentes aos investimentos residuais e desistindo assim do recurso administrativo junto ao ministro. Por fim, se a empresa que ainda possui débito ela não apresentar recurso ao ministro e nem o plano de reinvestimento, ela então passa a seguir-se o processo de suspensão, ou seja, cancelamento do incentivo de lei de informática.